Nós vamos agora conversar ao vivo com o presidente da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, e um dos diretores aqui da Clube FM de Botucatu também, para falar sobre os 100 anos do rádio no Brasil, comemorado no último dia 25. Está conosco aqui na nossa transmissão online e também aqui no rádio, Rodrigo Neves. Bom dia, Rodrigo, prazer ouvi-lo, prazer em ter você aqui conosco. Bom dia, Osmar, bom dia, Haroldo, bom dia a todos de Botucatu, um prazer estar falando com vocês aí de Botucatu e região. Rodrigo, 100 anos de rádio, muita gente, quando eu iniciei no rádio, na década de 80, muitas pessoas falavam, não, o rádio nunca vai morrer. Depois chegou diversas plataformas, diversos meios da pessoa ouvir música principalmente, e alguns acreditavam que o rádio iria sucumbir, né, diante de tanta tecnologia. Hoje nós estamos fazendo isso aqui, exatamente nesse momento agora, integrando todas as mídias, enfim, convergindo entre diversos meios e plataformas, e o rádio está aí, sobrevivendo e cada vez mais vivo. E essa é uma tendência desse veículo tão importante para a gente, né, Rodrigo? É verdade, Osmar. O rádio foi lançado em 7 de setembro de 1922, quando o primeiro centenário da independência do Brasil. Mas a data oficial, Dia Nacional do Rádio, é 25 de setembro, porque é o aniversário do Roquete Pinto, que foi um dos pioneiros da radiodifusão. E nesses 100 anos do rádio, o rádio que começou aí na sala de visita das casas das pessoas, acabou indo para todos os lugares da casa, se espalhou de uma forma incrível. Começou com interatividade, os programas eram ao vivo, você não tinha como gravar, então era palco auditório, você tinha instantaneamente ali o que agradava e o que não agradava. E depois você tinha as cartas, né? Acabou de passar aí um spot da ESP falando das cartas que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro recebia, depois veio o telefone, e aí veio a portabilidade do advento do transistor. Então o rádio ganhou mobilidade, portabilidade. E com a telefonia sendo avançando fortemente, ele também ganhou essa interatividade do telefone. Portanto, quando a internet veio, o rádio estava pronto para se aproveitar desse ecossistema digital, porque o rádio foi o que mais se aproveitou e se transformou o rádio praticamente mundial. Eu posso ouvir a Rádio Clube de Botucatu em qualquer lugar do planeta que eu esteja, porque é só me ligar no streaming da rádio. E todas as outras emissoras do Brasil, as 4.700 emissoras, todas elas que estão no streaming, a gente consegue ouvir. Para o anunciante, hoje tem um mercado muito forte, né, de anunciantes em todas as plataformas. O rádio não perdeu, eu acredito, pelo menos, né, do meu ponto de vista aqui, operacional, de que o rádio não perdeu muito, não, para outras mídias. Do ponto de vista para o anunciante também, a qualificação ou a certificação de que aquele spot, aquela contratação que ele fez dentro de uma emissora de rádio, continua sendo válida, até porque existe hoje o streaming e muitas empresas que fazem essa certificação acompanham as rádios do Brasil inteiro através do streaming, ou seja, é mais segurança para quem anuncia também no nosso veículo, né? Com certeza, a gente percebe o seguinte, acabou de sair aí um estudo muito profundo do Cantar Ibope chamado Inside Radio. Esse estudo é público, todo mundo pode acessar, só ir no site do Cantar Ibope e ver como é que esse estudo é profundo. O rádio tem uma penetração de mais de 80% da população. O rádio é o veículo preferido pelos anunciantes porque ele tem um localismo, ele tem uma capacidade de falar com a minha rua, com o meu bairro, com a minha cidade e de uma forma como nenhum outro veículo tem. E ele tem uma magia de encantamento que é quando o Osmar está no ar, o Haroldo está no ar, ele é identificado, mesmo que seja em áudio e vídeo, como o Osmar, como o Haroldo da Rádio Clube ou da Rádio X, não importa. Essa empatia que o rádio tem, nenhum outro veículo tem. Por isso que ele vem se transformando, renovando, e ele será para sempre. Eu acho que o rádio, o próprio Bill Gates, que é o criador da Microsoft, tem uma frase dele que é fantástica. Quem vai anunciar o fim da internet é o rádio. Haroldo Amaral. Muito bem, prazer recebê-lo, Rodrigo Neves, diretor aqui da Rádio Clube, também presidente da Associação das Emissoras do Estado de São Paulo, uma das mais importantes entidades do rádio da América Latina. Rodrigo, esse mercado é muito importante, você e o Osmar conversando, parece que o rádio é a pedra de Roseta, né? Porque esses dias na comemoração, a partir do dia 25, eu estava pensando, o rádio começou lá atrás com um telégrafo, evoluiu com a válvula, foi introduzido o áudio, a voz, as associações de rádios que surgiram
no Brasil, lá com Roquete Pinto, a própria ESP mostra a importância, né, divulgando cultura. E hoje, com o celular, você disse, a gente ouve rádio em qualquer lugar do Brasil. Aquele rádio que reunia a família na sala, ele está individual. Também o caminho da portabilidade, da tecnologia de comunicação, uma coisa muito importante, né, que a gente tem. Imagino que isso nunca vai mudar e a importância do rádio se estenda, porque agora, além do áudio, do som, a gente também tem a voz. Em breve vamos ter telemetria e outros detalhes apensados juntos nessas transmissões. Acho que é um veículo espetacular, né? Ele é fantástico e ele começou lá atrás com pesquisa do Tesla. O Tesla tinha uma forma de transmissão, mas o Tesla queria transmitir energia elétrica pelo rádio. O Marconi, lá na Itália, e aqui no Brasil, o padre Landel de Moura. A primeira patente depositada em Nova York foi do Marconi, por isso que o Marconi acabou sendo imortalizado como o pai do rádio, né? Porque ele fez todo o ecossistema, patenteou, mas todas as transmissões eram semelhantes. E o padre Landel de Moura, aqui no Rio Grande do Sul, ele conseguiu fazer a transmissão também, ele é pioneiro, ele foi chamado de padre bruxo na época, mas o MIS, o Museu da Imagem e do Som, fará aqui uma homenagem a ele, fará uma exposição a partir de novembro, dentro desses 100 anos do rádio. E eu acho que o rádio ele só renova, só inova, e por ele ser multiplataforma, estar em todas as plataformas, como você falou, eu acho que a vantagem do rádio é que você está aí no smartphone, ou você está no telefone normal, e dos telefones brasileiros, todos que serão comercializados aqui desde 2019, é obrigatória a abertura do chip. Eu não sei se vocês sabem, mas a Apple, por exemplo, quando faz o iPhone dela, ela tem o receptor de FM lá, só que ela inibe esse receptor de iPhone de FM e você não pode ter acesso. Então, desde 2009, uma vitória da ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, e da AESP, que é aqui de São Paulo, a mais antiga, há 87 anos, lutando aqui pela radiodifusão de São Paulo e do Brasil. A ABERT tem 60 anos, com o pioneirismo de São Paulo. A gente tem grandes vitórias, grandes lutas, temos muita coisa pela frente. Ô Rodrigo, você sabia que o padre Landel Moura foi pároco aqui na cidade de Botucatu, na catedral? Ele chegou a fazer experiências do alto daquela torre antiga da catedral. Quando a gente está no centro da cidade, você, quando passa por lá, vem nos visitar a sua empresa, ver como nós estamos trabalhando, você sente um soquinho. Naquele local, Landel Moura, ele tinha colocado um transmissor. Isso foi levantado aqui pelo pesquisador, o João Carlos Figueroa, e é um fato que nos coloca à frente dessa pesquisa, Botucatu e cidades da região. A gente tem que puxar alguma coisa para o nosso lado e eu lhe ofereço, não sei se você sabia desse detalhe. Não sabia, muito legal. Eu estive numa sessão da Câmara Municipal de São Paulo, onde foi homenageado os 100 anos do rádio, feito pelo vereador Eli Correia. Estava também Eli Correia Filho, que é presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Radiodifusão, e do meu lado ficou a sobrinha dele. E ela tem muito documento e muita história também. Eu vou passar o contato depois para vocês, é bem interessante saber disso. Ô Rodrigo, e o que mais a gente tem no futuro em relação à radiodifusão? Porque nós estamos falando de um veículo que é parceiro em todos os momentos. Nos Estados Unidos, esses dias, eu estava vendo no Telegram, a prefeitura lá de Nova York está divulgando informações de como reagir a um ataque nuclear, coisa que o mundo está instável na Europa, e eles fizeram lá um vídeo. E uma das coisas que eles orientam o povo a levar não é uma televisão, é levar exatamente um rádio de corda que eles têm lá, que a Defesa Civil nos mostra. Imagino que esse veículo, esse modal de comunicação não tem fim, né? Não tem de forma nenhuma, e ele é essencial, ele faz parte da segurança das cidades para prestar serviço, né? Vamos falar, campanha de doação de sangue, é o rádio que faz, quando precisa aí de agasalho, é o rádio que está sempre presente, as campanhas de brinquedo, atendendo aos fundos sociais de solidariedade, as entidades que prestam serviços sociais, é o rádio sempre presente. E graças a Deus que o Brasil não tem essas catástrofes que tem nos Estados Unidos, do tipo furacão.
Vamos lembrar que o Katrina, quando varreu ali a Louisiana, Nova Orleans, tem uma cena enigmática de uma família no teto de uma casa, tudo inundado, vocês se lembram disso? E a família com rádio, e foi o rádio que ficou 24 horas, 7 dias por semana, prestando serviço e mantendo as famílias salvas. Quando aconteceu lá a Maratona de Boston, aquela explosão, toda a rede de internet, por uma questão de segurança, foi colapsada, ela foi derrubada, shutdown. E o que aconteceu foi o rádio e a televisão que manteve toda a população lá informada, segura e calma. Então é importante esse tipo de coisa. Vamos lembrar que tem um filme lá, Guerra dos Mundos, de Orson Welles, que esse filme retrata uma experiência que foi feita verídica no rádio, simulando que havia uma guerra entre mundos. Era a invasão dos marcianos aqui na Terra. Isso causou um pânico generalizado lá em 1935 em Nova York. Então, isso mostra a força do rádio. Da mesma forma que o rádio foi usado por Churchill na Segunda Guerra para manter a moral da Inglaterra para cima, os japoneses usaram a rádio para baixar a moral dos americanos com a Rosa de Hiroshima, mas também os americanos usaram o rádio lá para manter a moral da tropa elevada. Basta ver quem é um pouco mais novo de rádio, como o Osmar. O Osmar deve lembrar da Rádio Clube de São Manuel, porque a gente tinha uns discos de 78 rotações monstruosos que vinham da VOA, Voz da América, que eram os esforços de guerra, que tinham todas as orquestras, todos os cantores, mandando mensagens incentivadoras para o fronte. Rodrigo, nós estamos chegando num período crucial aqui. No próximo domingo é eleições no Brasil, onde vamos escolher presidente, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. O rádio tem uma importância fundamental na informação, levar a certificação daquilo que está sendo dito, ou seja, desmentir as fake news, fazer com que as pessoas se sintam mais seguras e tranquilas na hora de votar. Evidentemente que existe um veículo ou outro que tem lá sua preferência, sua tendência, mas isso acaba não contaminando. E os candidatos, a maioria deles hoje, acredita muito na radiodifusão. Tanto é que nas emissoras de TV, o Grupo Bandeirantes foi o primeiro a promover o debate entre os presidenciáveis e todo mundo falou daquilo durante muitos dias, vários dias. Ontem foi da TV Globo, na quinta-feira o último debate entre os presidenciáveis. Ou seja, cada vez mais a população acredita no nosso veículo para principalmente desmentir fake news nesse período tão conturbado que vivemos na nossa política, né? E eu gostaria que você reafirmasse esse compromisso que nós temos, né, com o nosso eleitor, com o nosso público, com o nosso ouvinte, principalmente aqueles que cercam as emissoras de rádio regionais e locais. Osmar, você tem bastante razão no que você está falando. A rede social não tem credibilidade nenhuma, ela tem uma facilidade de espalhar, mas as pessoas só acreditam quando o rádio ou a televisão dão essa notícia. Enquanto o rádio e a TV não dá, todo mundo fala, é fake news. Isso já virou moda entre todo mundo. E outra coisa importante, já que você falou de eleições, a gente ainda tem horário eleitoral obrigatório. O rádio precisa ser preservado, porque os candidatos podem comprar impulsionamento nas redes sociais, esse dinheiro não fica no Brasil, esse faturamento é feito fora do Brasil, que eles chamam de billing, e o que precisa ser feito é uma preservação do rádio, da radiodifusão do Brasil, porque hoje a gente não compete mais como uma emissora, e aliás essa competição é uma competição saudável, não estou falando da competição predatória, mas quando você concorre com o Facebook, com o Google ou com outra rede social qualquer, você está falando com um gigante que é mundial, global, e nós não, o rádio, a difusão é a preservação do Brasil. Se o Brasil fala uma língua, e é o português ainda que tem seus sotaques regionais, se deve muito ao rádio. A aeronavegabilidade do Brasil já foi em função das rádios. Quem trabalhou em rádio AM sabe que era obrigatório dar o prefixo legal, que era com orientação ao voo, principalmente as aeronaves de pequeno porte. Hoje, com o GPS você tem um sistema satelital que não precisa mais disso. Então, não faz mais sentido também a gente ter a Rádio Justiça, a Rádio Câmara, a Rádio Senado e ter ainda a imposição da Voz do Brasil, último entulho autoritário da era Vargas. A AESP vem brigando por isso, lutando fortemente. Aliás, a AESP nasceu para lutar pela liberdade de expressão e contra a Voz do Brasil. Então está aí um entulho autoritário de mais de 80 anos que precisa ser não obrigatório. Quem quiser colocar no ar, coloca, já que ela tem os seus canais de distribuição.
E a gente precisa também renovar, além de fazer uma malha de proteção da radiodifusão do Brasil, é importante renovar e atualizar toda a legislação. Nos Estados Unidos, em 98, fizeram uma atualização da legislação e o rádio só cresceu muito mais. E, por exemplo, o governo dos Estados Unidos não pode transmitir para dentro dos Estados Unidos, ao contrário daqui, que todos os departamentos do governo, cada um tem uma rádio. Aí quando você vai, de repente, várias cidades, você tem uma TV Câmara, a Rádio Câmara. Eu não sei se seria tanto essa pulverização, acaba também fazendo a desinformação. Então precisa ser discutido isso, precisa ser revisto. Não é possível que a gente deixe a nossa radiodifusão, enquanto estou falando da radiodifusão, estou falando do rádio e da televisão, desatualizada em relação ao compasso do mundo. O mundo vai muito rápido, vai na velocidade de um clique, então a gente precisa fazer essa atualização também. Haroldo? Rodrigo, no caso, nós estamos vivendo um processo eleitoral e a AESP fez alguma pauta aos candidatos ao governo de São Paulo, aos candidatos a presidente. Estamos vivendo essa fase de renovação, como a gente disse, as plataformas estão sendo alteradas, incorporações estão sendo feitas com base de tecnologia. Imagina que seja o momento, né, da gente dar um passo adiante, como você observou aí. Ainda existem resquícios de controle do Estado contra a comunicação. De que forma isso pode avançar? A gente tem sempre apontado, Haroldo, primeiro a gente tem uma posição firme, irredutível a favor da liberdade de expressão. A gente está vendo nessa campanha o site do UOL sendo censurado, a gente viu outras coisas de censura também. Então, às vezes tem um ativismo judicial equivocado que acaba sendo censura. A gente tem vários mecanismos. Se um veículo errar, se um veículo fizer alguma coisa, você tem já várias leis na área criminal para punir aquele veículo. Quem dá informação errada é que pague pela informação errada. Mas a liberdade de expressão tem que ser plena e restrita e irrevogável. Isso faz parte. Uma imprensa livre é que faz um país livre. Então, isso é importante a gente ter. Ponto 1. Ponto 2. Nossas pautas são no sentido da preservação da radiodifusão e que a gente não pode competir com alguém que é global vivendo localmente. Imagina aquela emissora pequenininha lá do Norte e Nordeste, como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai fazer? Então a gente precisa realmente fazer essas coisas que sejam mais simples. A carga tributária sobre o setor ainda é muito grande e pouco incentivo. A gente sabe que a gente precisa ter renovação constante de equipamento, tudo muda hoje radicalmente, é impressionante, a parte tecnológica, você comprou já é velha, né? Parece que troca de roupa que muda toda hora. Então é importante ter esses avanços, e eu acredito muito, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que esses primeiros 100 anos do rádio foram maravilhosos, nós estamos fazendo várias ações. Quem estiver em São Paulo até dezembro vai poder ver aí a Rádio Parade. São 40 esculturas de 40 artistas, todos eles homenageando o rádio. Fizemos também aí uma carreata em várias cidades no dia 25 de setembro, do Dia do Rádio. União das emissoras, conversa, porque o principal lema da AESP é juntos somos mais fortes. Aproveitando esse momento que você citou algumas atividades, na nossa região aqui no Centro-Oeste Paulista, a AESP vai desenvolver algumas atividades, porque da forma como você falou, eu tenho acompanhado nos sites ligados à radiodifusão e publicidade, houve uma cerimônia muito bonita na Assembleia Legislativa, houve outros eventos também que foram extremamente importantes para marcar essa mídia importante, né? Aqui na nossa região, considerando que a gente esteve também, seja em São Manuel, Jaú ou Botucatu, entre as primeiras a terem rádios clubes, onde as pessoas iam lá com seus disquinhos na mão para fazer a divulgação nas emissoras. Tem alguma programação aqui para nossa região? Nós estamos aqui conversando com o presidente da Associação das Emissoras de Rádio do Estado de São Paulo, diretor-presidente aqui da Rádio Clube de Botucatu e de outras emissoras também do Grupo Bandeirantes, Rodrigo Neves. Haroldo, só uma correção. Nós nascemos como associação de rádio e depois nós nos transformamos em associação de rádio e TV a partir dos anos 50. Então nós temos hoje 400 emissoras de rádio que fazem parte da AESP, 40 emissoras de televisão. Todas as redes de televisão fazem parte da AESP. Tem esse livro aqui,
não sei se vocês conseguem ver, esse livro foi feito pelo Heródoto Barbeiro, foi feito pelo Nilo Frateschi e também pelo Fernando Vítulos, 100 anos de rádio. Tem 170 depoimentos nesse livro aqui, 170 locutores, apresentadores, jornalistas. É um livro muito legal. E o Heródoto fala aqui no livro, ele conta de trás para frente, que lá atrás já se pensava numa rádio mundial, só não foi colocada no ar porque não se tinha uma rede satelital como se tem agora. Hoje é possível, hoje o limite da imaginação tudo é possível, tudo que pode ser pensado pode ser criado, segundo esse é um pensamento do Einstein. Então eu acho que a gente vai evoluir muito, mas a gente nunca vai perder com o rádio essa magia do localismo que o rádio tem, essa capacidade de ser a voz da cidade, de ser a voz da região, de ser a voz do cidadão. Certo, nós estamos aqui conversando com o Rodrigo Neves a respeito da radiodifusão, da implantação, do pioneirismo, né, das transmissões de rádio com mais de 80 anos no Brasil. Rodrigo, e no caso, o rádio, qual vai ser o dia da manhã do rádio? A gente já falou aqui dos formatos, né, do rádio de válvula. Eu lembro que a gente ligava o rádio, ia tomar café e voltava quando ele esquentava as válvulas. E a cada dia mais ele está muito mais presente. Imagino que dá para, dentro da criatividade e do sonho, ter muita coisa ainda dentro desse mercado, desse produto chamado rádio, né? Anexando essa pergunta, Rodrigo, os aparelhos de rádio, né, modificaram-se muito, né, com o passar dos anos. No futuro, sei lá, daqui 20, 30 anos, os fabricantes ainda vão construir o rádio da maneira que a gente conhece, o AM, o FM principalmente? Eu só, antes de responder, só para dizer as atividades da ESP, a gente vai fazer alguns roadshows, sim, vai ter aí na região de Botucatu, provavelmente em Bauru. Vamos lembrar que a gente só começou os 100 anos de rádio, né? Os 100 anos de rádio vão até setembro do ano que vem, quando o rádio fará 101 anos. Então a gente tem várias atividades aí, viu, Haroldo? Uhum. E respondendo a você e a Osmar, a feira de consumo que acontece em Las Vegas em janeiro, CES, ela mostrou os carros. Vamos lembrar lá que o maior sonho, pelo menos o meu sonho, era ter um TKR no meu carro lá. TKR era um toca-fita que tinha AM, FM. O Roadstar, né? E talvez as pessoas nem saibam o que é isso, mas era um sonho, porque os carros, eles não vinham como item, pelo menos os carros que fossem mais simples, eles não vinham como item de fábrica, o rádio. Mas o rádio foi colocado no carro como um suplemento, como um atrativo a mais. E hoje, quando eu vejo a feira de consumo aqui de janeiro, lá em Las Vegas, tem aquele super dash do carro, o painel do carro parece que você está na frente de um avião, uma nave espacial, né? E quem está ali reinando como soberano é o rádio, em AM e FM. Então eu acho que isso mostra a força do rádio. Mas você pode ouvir rádio, por exemplo, pelas smart speakers. O que mais se ouve em smart speaker é rádio livre, aberto e democrático. Então eu vejo que a gente vai ter essa transformação absurda e a gente entrou numa era de comando de voz. Você comanda a casa autônoma toda pela voz, você fala com a Siri, você fala aí com a Alexa, fala com o Google Home, você fala com qualquer outro device, você fala até com sua televisão. Sim. Se você linkar, você está falando por voz. Mas eu fico muito feliz de estar falando com vocês. Queria também registrar aqui que no dia 30 a Rádio Clube fará mais um aniversário. Então queria cumprimentar o Ferdinando Lunardi e toda a equipe aí pelo trabalho bacana que vocês fazem. O rádio, ele faz parte da cidade, faz parte da região, e as rádios todas juntas são muito mais fortes, cada uma no seu segmento, elas são complementares, elas prestam serviço, cada um tem um nicho e tem espaço para todo mundo, e a radiodifusão cada vez mais vai ser mais forte e mais presente. Vi a foto do Lunardi aí. Lunardi, um grande abraço a você, toda a sua equipe, parabéns pelo trabalho. Pode falar aí, Lunardi. Fica à vontade aí, Lunardi. Ok, Rodrigo, parabéns aí por esses 100 anos da rádio, parabéns aí de você estar aqui com a gente hoje,
e você mostrou o livro ficou muito bonito, eu já recebi e vou passar aqui para o pessoal ler esse livro e enxergar essas festividades que você fez. Essa festividade que você fez em Campinas foi muito bonita, lá em Rio Preto, o Zé Rodolfo fez lá também, ficou muito bonita. Parabéns aí vocês. Obrigado. Um grande abraço, Osmar, Haroldo, Cleiton, a toda a equipe da rádio. Parabéns, Lunardi. Parabéns aí à Rádio Clube também por mais um aniversário. Eu ia encerrar aqui com a questão relacionada ao aniversário da rádio no próximo dia 30 de setembro. Me lembro que foi a segunda emissora de rádio da cidade de Botucatu. Ela se apresentou como uma das mais potentes. Nos tempos atuais, o Rodrigo, o Lunardi, enfim, os acionistas aqui da Rádio Clube têm feito grandes investimentos tecnológicos. Nós falamos de tecnologia. A Rádio Clube hoje está preparada para fazer transmissão dentro das mais modernas formas de comunicação, utilizando recursos que, inclusive, né, Rodrigo, não foi dito aqui, o rádio hoje, por conta dos novos transmissores, estão contribuindo com a redução de gás carbônico na atmosfera. O nosso transmissor aqui já está preparado para esse tipo de situação, reduzindo a energia, uma torre nova que dá uma segurança maior para a gente transmitir, investimentos em equipamentos aqui que não aparecem. Falando nisso, gostaria de destacar, né, aquele momento em que os empreendedores, o Rodrigo, o pai dele, a família, resolveram ampliar a comunicação instalando essa rádio. Me lembro que era um quartinho pequenininho aqui e hoje é uma rádio que eu estava até comentando aqui com o Lunardi, dado o aumento de potência que ocorreu aqui, a gente está recebendo demandas de autoridades de diversas regiões aqui da nossa região, de Piracicaba, de Sorocaba, da região de Jaú, etc., para falar. Então, acho que é uma data muito importante. A gente não pode deixar de lembrar que no final desse mês a Rádio Clube estará comemorando aniversário. Obrigado, Haroldo. Quem nasce em rádio, eu nasci em rádio, nasci praticamente dentro da rádio, meus pais eram diretores lá da rádio de São Manuel, tendo uma participação acionária lá também. A gente tinha um sonho de ter uma rádio, tentamos aí várias emissoras e aí acabou dando certo em Botucatu, uma cidade que a gente sempre admirou, gostou, crescimento, uma cidade pujante, com uma população toda da região, aí acho que ela lidera toda a região, porque ela tem polos de excelência nas suas faculdades, no seu desenvolvimento de projetos, pesquisa, e naquela época a gente estava vivendo uma inflação de 80%, então o dinheiro virava pó em 3 segundos, né? Mas como a gente tinha um compromisso e naquela ocasião você tinha uma legislação muito dura, e se você não cumprisse prazos, você poderia correr o risco aí de perder a concessão, nós tivemos que montar com tudo isso. Vamos lembrar que logo depois o Collor entrou, teve aquele bloqueio bancário, né? Então foram fortes emoções durante vários anos, até a vinda do Plano Real. Então foi uma história bacana que todos vocês ajudaram a construir, estão construindo aí, e o Lunardi há bastante tempo aí já na liderança. Então a gente agradece muito à cidade, a toda a região, e acho que a gente faz uma comunicação, para cada emissora de rádio faz uma comunicação para a região onde ela atua. Então esse é o objetivo maior, é ter esse amor que vocês têm de acordar cedo, chuva, sol, está sempre aí, comunicando, informando, ouvindo, interagindo, ouvindo os ouvintes, e a gente sendo o pleito aí das autoridades, quando precisa, nós estamos sempre como prestadores de serviço, e é essa a nossa missão, essa o nosso principal objetivo, é entreter, comunicar e informar com muita responsabilidade, com muito carinho e muito amor. Muito obrigado, Rodrigo Neves, o presidente da AESP e um dos diretores aqui da Clube FM, por essa participação, falando dos 100 anos do rádio, da qual a Clube FM de Botucatu e outras emissoras aqui da nossa região também fazem parte, contribuíram com uma história. E a sua história, a história da sua família no rádio, devo muito à sua família, você sabe disso. Eu comecei lá na Rádio Clube de São Manuel, com o doutor Daniel, com a dona Neném, aprendi muito e continuo aprendendo, porque no rádio a gente faz amigos e continua aprendendo a todo dia. Muito obrigado, parabéns pelos 100 anos do rádio, parabéns pela sua direção. Parabéns a todos nós e viva o rádio, mais 100 anos.